Olha, depois de alguns anos a gente para de cantar parabéns. Não, não. Depois de 30 anos, pelo menos, né? Mas essa semana, João saiu? Abre aí um negócio pra mim. Ah, enquanto ele está me ajudando aqui, tecnicamente. Não, tem que ver se não está. Pois está. Mas essa semana foi muito interessante, né? Essa semana foi uma dose de ânimo. Essa semana estive na casa, tivemos no nosso tempo lá, nos Jafos, na casa de Rodrigo e Thalita. E é gostoso, eu vou falar um pouco sobre isso hoje. É gostoso a gente poder abrir o coração, né? E aí algumas coisas foram conversadas da minha pessoa, né? Às vezes é uma coisa muito ruim, né? A gente, como pastor, ser um super-herói. Eu quero dizer para vocês que nós não somos. Temos cansaço, temos todos vocês. Temos necessidade de um filho para mexer com essas coisas. O João só vira aqui para mim, ó, se travou o trem. Mas temos cansaço, temos falhas, enfrentamos dificuldades. E foi bom demais poder conversar com os irmãos aquele dia ali, falar das nossas debilidades, de uma das nossas debilidades, são várias, né? E os irmãos ouviram e oraram. E aí, foi interessante. Meu aniversário foi que dia? Sexta-feira. Muito obrigado a todos que mandaram uma mensagem. Eu fui renovado para cada mensagem enviada. Foi verdade. De coração, não é um negócio assim, legal, né? Não, de coração. Cada mensagem, ela me renovou. Eu precisava. E o Senhor, o Samuel não estava aqui, né? Não estava nessa reunião. Mas tudo que ele orou foi baseado naquilo que o Senhor tem falado conosco. E das minhas necessidades pessoais, de algumas das minhas necessidades pessoais. Então, gente, igreja é real. Amém. Igreja é real. Amém. A presença do Senhor na vida de cada um é tão sensível e tão especial, tão importante. Você é importante. Tinha uma música que nós cantávamos, né? Você é importante para Deus. É verdade. E qual que é a importância nossa? Além de Ele nos amar, além de Ele nos querer, relacionar conosco, é no serviço, é dando uma palavra, é deixando os dons fluírem. E de fato eu agradeço. Louvo a Deus por essa congregação, louvo a Deus por cada um. E nós ali na quarta-feira também fomos lembrando das coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. E aquilo também me renovou. Porque às vezes eu sou muito, como Samuel orou, é bom ser intenso, querer, mas às vezes sofre demais porque você quer e às vezes não é o tempo ainda, né? Então entre o querer e o executar, o agir, né? Tem um tempo. E às vezes nós ficamos muito ansiosos e às vezes colocamos um nível muito alto. E é bom colocar, porque o nosso nível, a nossa referência é Jesus Cristo. Como é que a gente pode ter um nível baixo, se Ele é a nossa, não é? É a nossa referência? Mas às vezes nós nos pegamos cansados, né, no meio dessa jornada. E o Senhor foi trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Graças a Deus, tem acontecido muita coisa boa no meio dessa congregação, amém? Amém. Sim ou não? Amém. Gente, cada coisa maravilhosa. Até Marlete hoje de manhã estava comentando comigo. É Gilberto? Diogo tem ouvido. Foi impactado com a primeira canção que nós cantamos no dia, agora dos 15 anos lá no feriado. A primeira canção que nós fomos falando que Jesus foi fazendo. E aí ele perguntando coisas para ela e ela foi falando desde lá da criação, e ele está quebrantado. Amém? Está acontecendo. Amém. O Henrique Bonitão está por aí, está andando conosco. É em sua casa, João? Aí, ó. Né?
está cada vez mais perto conosco. O Senhor está fazendo. Eu vi ali Joaquim, a igreja grande ali, pregando, junto com o Everton. Gente, Deus está fazendo. Francisco Morato, alinhando, solidificando. Amém? A esperança na casa. Você pode dizer isso, a esperança? Fala com o teu irmão aí, a esperança na casa, meu irmão. Eu sinto que Deus está trazendo nessa manhã um renovo sobre nós. Daqui a pouquinho tem mais 2 lá, tem mais um naquela casa, chorando. Né? Deus está trazendo vida, esperança. Deus é um Deus de vida e esperança, amém? Amém. Irmãos, essa manhã pensei em continuar, porque vocês vão percebendo que nós vamos andando. Então, por exemplo, semana que vem nós não vamos estar na outro culto, nós vamos estar como congregação aqui. Então, às vezes a palavra ela precisa ser retroalimentada, direcionada, mas nos grupos nós temos falado, na maior parte dos grupos, nós temos falado sobre a vida de discípulos, amém? Temos andado como discípulos, amém ou não? Amém. Ficou melhor ainda. Eu já fiquei preocupado primeiramente. Achei que tem pouca gente falando sobre discipulado. Mas estamos falando sobre discipulado ou não? Amém. Melhorou um pouquinho. Mas temos sido discípulos? Amém. Está mais ou menos ali, né? Mas, não, é igual o João falou, amém. Temos compartilhado isso. E nós decidimos falar sobre isso intensamente. Estamos estudando nos grupos sobre isso. São 2 assuntos centrais na palavra. A Bíblia fala sobre fazer, sobre ser, e para ser discípulo, a Bíblia fala sobre santidade. São os 2 temas mais importantes, centrais, vamos dizer assim, da palavra. E aí nós começamos trabalhando. Interessante esse texto aqui. Vamos ver se vocês se lembram de João 14. Depois a gente lá no final conhece aí, Renato, fica tranquilo. Se você acompanhar com os textos aí, João 14, 1 a 3 fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha que interessante. E quando eu voltar, vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. Amém. Mas ele foi, certo? E um dia vai voltar. Tá. E nesse intervalo, o que nós temos que fazer? Ele não nos deixou sem um norte. Então ele fala: eu vou sair, vou para a casa do meu pai, vou preparar um lugar para vocês, tem muitas moradas, fica tranquilo. E eu vou vir de novo, e vou buscar, tá? E aí? Legal, vamos então, enquanto isso, assentar, ver a banda passar, cantando coisas de amor? Não, só riu quem é velho. Quem riu aí? Só você sabe essa música. Então, reforçando, o que nós temos que fazer enquanto ele não volta? Marcos 16, 15. Foi isso que ele nos disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, toda criatura, quem crer for batizado será salvo. Esses são os sinais que seguirão. Ir por todo mundo, ir por todo mundo, ir por todo mundo e pregar o evangelho, ir por todo mundo fazendo discípulos. Então a tarefa que Deus nos deu entre a subida dele, a vinda, é fazermos discípulos. Meu irmão, se você não está fazendo discípulo, nós temos falado sobre isso. O que é fazer discípulo? Não é falar, ou somente falar de coisas certas, de princípios cristãos, mas é pregar o evangelho, é apresentar o evangelho. O discipulado é apresentar o evangelho
a toda criatura. Pregar o Evangelho. Então, as duas perguntas que nós temos conversado nesse semestre aí, no ano passado e esse primeiro semestre, é por que devemos fazer discípulos e o que é fazer discípulos. E é interessante, meus irmãos, se nós pensarmos, tremenda essa revelação, se nós tivermos essa revelação do que é fazer discípulo. Porque ele é um contexto histórico. Ele é um contexto histórico e espiritual da criação do homem e do relacionamento com Deus. Fazer discípulo é infinitamente mais do que sentar com alguém e fazer com que ele seja um bom pagador de impostos ou de suas despesas, de ser um bom pai. É muito mais profundo, porque isso, uma pessoa que não tem Jesus no coração pode fazer, ou não? Pode. Claro. Um bom pagador, isso é o princípio de toda a humanidade. Quem não é, inclusive, tem lei que prende, não é? Nicodemos era mestre, né? Pois sim. E aí? Ser bom pai é difícil, mas temos inúmeros cursos aí dados fora, secularmente, para falar sobre ser bom pai. Eu sou bom pai porque eu sou cristão. Não, eu sou cristão e por isso eu sou um bom pai. Eu sou um bom pai porque eu sou cristão. Exatamente, eu tenho um Cristo no meu coração e eu vou ser um bom pai para o próximo caminho também. Certo? Eu não infringo as leis de trânsito. Maravilha. Se você infringir, vai ser multado, meu amigo. Crente ou não crente. Certo, professor? Tem que dirigir direito, né? Ô Bia, cadê a Bia? Saiu, né? Olha lá. Pega aula com esse rapaz aí. Bia já passou no psicotécnico. Está quase tirando carta. Hã? Só chegar. Depois descascar tá? Então, assim, nós não estamos falando de princípios quando eu falo discipulado. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. Nós falamos de princípios porque nós estamos cheios de Jesus. Num mundo onde as discussões são tão gigantes a respeito de princípios, não é? O que é certo para um está errado para outro, o que é errado para um está certo para outro. Nós estamos falando de uma vida de entendimento do governo de Cristo. Isso é discipulado. Entende? Quando Jesus fala fazer discípulos, ele está falando sobre o entendimento do senhorio de Cristo. Então, quando Adão, você vai explicar lá, isso aí que Marlete está falando com o Diego. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus, ele quebrou um relacionamento. E a partir dali, o pecado e a desobediência passaram a inserir o governo do homem. O homem ficou debaixo de Satanás, ficou debaixo de uma ordem, e que nós estamos vendo aí, na verdade, uma desordem. O discipulado é justamente fazer com que a pessoa entenda o estado que ela está, o estado que a humanidade chegou, porque todos depois de Adão pecaram. E entraram, já falou sobre isso, nós já ouvimos várias palavras sobre isso aqui, se eu não me engano, Marion também falou, todos pecaram, estamos fora, destituídos, não há mais, estávamos. Quando nós falamos de discipulado, nós falamos que há uma solução, ou que já aconteceu uma solução, para que todas essas coisas fossem realinhadas. Amém ou não? Está lá descrito em Salmo 2, o que Deus proveu para que a humanidade pudesse ser resgatada novamente. O discipulado fala do resgate. O discipulado fala para o fim, propósito de Romanos 14, 9, precisamente para esse fim. Jesus não veio para te dar um bom salário, Jesus não veio para resolver seus problemas, Jesus não veio para deixar sua casa arrumadinha. Precisamente para qual motivo Jesus veio e ressuscitou? Para ser Senhor das nossas vidas. Então o discipulado nada mais é
do que fazer com que a pessoa entenda o senhorio de Cristo na sua vida. Está entendendo? É um resgate da pessoa, uma compreensão, e isso o Espírito Santo faz, de que nós só podemos ter salvação, libertação e novamente o reencontro com o Pai através do senhorio de Cristo. Então não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Isso é o discipulado. É o encontro do homem com o Rei Jesus e é o encontro do homem com a igreja. Por que com a igreja? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso foi já pregado inúmeras vezes. A pregação de Paulo, a conversão de Paulo, fala sobre isso. Quando ele fala: por que eu estou te perseguindo, Senhor? Lembra da pregação, da conversão de Paulo? Ele entendeu que as duas coisas não são divisíveis, são indivisíveis. Jesus e nós. Não te traz um alívio? Não te traz um refrigério? Não te traz uma alegria? Gente, eu sou guardado em Cristo. Que coisa maravilhosa. Faço parte. Se você pregar esse evangelho, é esse evangelho que deve ser pregado. E isso é discipulado. É fazer com que a pessoa tenha entendimento do senhorio de Cristo. E não dá para dividir igreja do senhorio de Cristo. E aí também tem uma outra compreensão. Ele fala Gálatas 2:20, só para reforçar: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, a compreensão desse texto, ela dá uma palavra. Esse texto dá uma palavra. Pensa, vamos falar rapidamente, porque esse texto aí daria uma palavra. Dá para entender isso aí ou não? Você compreendeu esse texto, a dimensão dele? Fomos crucificados com Cristo. A gente fala disso no batismo. Lembra? Fomos batizados, somos mergulhados na morte de Cristo, estamos com Cristo. Mas depois que sai da água, nós somos ressurretos com Cristo. Então, se estamos ressurretos com Cristo, não sou eu que vivo. Paulo está explicando isso. Ou não? Lembra? Eles falam assim, alguns momentos falam assim: então, já que é graça, já que não sou eu que tenho que me esforçar, eu posso pecar. Aí, demais, vocês não entenderam nada. Como é que vocês vão pecar se vocês não são mais escravos do pecado? Porque vocês estão em Cristo. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Você não precisa mais fazer o que você fazia. Nós estamos em Cristo. Amém ou não? Só um alívio, gente. A minha mente podre, as minhas intenções perversas não me dominam. Não devem me dominar. Sim ou não? Porque não eu vivo. Mas então quando o cara no trânsito te der uma fechada, o que você vai fazer com ele? Xingar. Deus te abençoe, eu estou fechando o outro. Quando um cara te dá calote, quiser falar: meu irmão, para, você fala a verdade. Meu irmão, para, você vai para o inferno. Companheiro, você está fazendo, o inferno é quente. Você está com calor, o inferno é muito mais quente. Você está fazendo coisa errada. Volta para Jesus. Ô João, 50 minutos conversando com o seu Paulo essa semana. O seu Paulo que instalou agora o negócio. Eu estou querendo por esse homem, que esse homem, ele já é cheio de Jesus. A história dele é sensacional. Gasta tempo falando de Jesus com as pessoas, conversando. Convidei para estar conosco, quero convidar para ir em casa. É um senhorzinho que está instalando os negócios lá. A gente instalou um negócio na casa de João. Não foi à toa que seu Paulo chegou no nosso meio. Eu acho, tu tem esse entendimento. E quero orar por isso. Que o Espírito Santo faça a obra e ele está quebrantado. Chamei para ele em casa, quem sabe a gente não vai também.
A gente vai na sua, né, que é mais gostosa. Não, cara. Mas nós precisamos ser intencionais com as pessoas que nos cercam. Amém. Esse fim de semana foi terrível lá em casa. Uma pedreira que eu arrumei lá, uma pedreira. Olha, ontem me tirou do sério. Mas nós precisamos falar a verdade. Temos que falar, proclamar a verdade. E não só para aqueles que são ruins, que nos fazem alguma coisa, mas aqueles que são bons. Porque tem gente que a gente fala assim, é tão legal, só falta ser crente. O cara é legalzinho, bom, vai para o inferno. Você já pensou? Uma pessoa que reta, indo para o inferno, que sofrimento que essa pessoa vai ter? Não que o outro não vai ter também, né? Ah, já que é ruim, vai para o inferno mesmo. Vai para os quintos infernos. Nós temos que falar, isso é o discipulado, é trazer a presença, é trazer o senhorio de Cristo. É uma vida na qual eu não vivo mais, mas isso é libertador. Então, por isso, Jesus passa a ser a nossa razão de viver. Então ele fala, eu vou para o Pai, e quando eu voltar, a gente vai estar junto, vocês vão para a moradia. Então, nesse ínterim, quando você entendeu o senhorio de Cristo, e Ele vive em você, você não faz outra coisa. Nós não podemos fazer outra coisa enquanto o nosso Jesus não volta. O que nós fazemos aí? Nosso trabalho, nosso sustento, as festas, as comemorações, as reuniões, os grupos, tudo deve ser por causa dele, para ele e através dele. Sim ou não? Sim. Então nós estamos falando de um discipulado, mas é muito importante, eu espero que já tenha, durante esse tempo, você compreendido que nós não estamos falando sobre princípios éticos e morais. Nós estamos falando do senhorio de Cristo. De fazer um discípulo é a expressão de falar que Jesus veio com uma finalidade, de ser Senhor. Amém? Amém. Então temos aí trabalhado, tem sido maravilhoso. Bom, aí nós falamos e o seu papel dentro do corpo, né? Que às vezes a gente fala assim, então os irmãos precisam ter uma compreensão. Se eu sou parte do corpo, eu devo abençoar as pessoas e não ser uma pedra. Sabe aquele irmão que toda hora você tem que ir? Está devagar, você vai, e você fala, você prega, ele volta, e vai, e volta. Cansa ou não cansa? Rapaz, você tem que trazer Jesus para o senhorio de pessoas que estão no mundo. Então é importante você compreender, irmão. Você tem um papel importante dentro do corpo de Cristo. Amém ou não? Amém. Efésios fala assim, Efésios 4,16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação só do Samuel, a cooperação só da Marina. Aliás, Marina, que bom você estar aqui, você e Débora, estávamos com saudade. Não, você estava tanto tempo longe. Eu sei que você foi para Disney, mas faz tempo depois. A gente vê. Enquanto vai na Disney e volta, estávamos com saudade de vocês. É só a responsabilidade da Marina? Da dela? Espero que não, senão está perdido. É só a responsabilidade da Alexandre? Hein, pessoal? Quem está falando o texto? O auxílio de quantas juntas? Todas é o quanto? Eu e você. Só nós dois? E mais eles. Meu irmão, compreenda isso. Por isso a gente fala assim, eu não quero ser esquentador de banco, esquentador de cadeira. É aquela pessoa que vem na reunião e vai. Nós não queremos esse tipo de gente. Hoje tem muitas coisas modernas, tem cadeira até que você aperta o botão, se esquenta automaticamente. Não precisa esquentar essa cadeira. Nós queremos pessoas, nós queremos uma congregação, nós queremos, que eu digo, eu e o Espírito Santo, o Senhor, quer pessoas que sejam
juntas e ligamentos que trabalhem, que auxiliem no trabalho. Sim ou não? Você está fazendo discípulo para que aquela pessoa seja uma trabalhadora. Lembra de Jesus quando ele falou, e olha, nós temos que falar, nossa última reunião foi isso, Senhor, dá-nos trabalhadores, Senhor, a seara é grande demais. Quantos cristãos tem na sua empresa? Tem mais cristão ou menos cristão? Mais gente convertida ou menos convertida? Menos. Depende, na Pagliara acho que é mais gente. Pagliara vocês estão. Isso é grande. Ou não, né? Panagá também, né? Tem alguns lá que não, né? Tem 3 que não são. Estamos contando os dedos, assim, de contando os dedos. E tem uma que falou assim, eu acho que estou virando crente. Que era ateia. Dizia ela que era ateia. Então, assim, e por quê? Porque as pessoas estão sendo rodeadas por juntas que estão trabalhando. Trabalham demonstrando amor, com muita dificuldade, com coisas difíceis mesmo, enfrentamento. Você também. Agora, nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. Meu irmão, ô Jefferson, seu trabalho, você é um agente do Senhor lá, não 007. Você é um agente de trabalho, de implantação, para onde você for. Hã? MC. Olha MC. Você fala que a gente é embaixador, né? Sim. Nós somos embaixadores. Quando você chega num lugar, a embaixada dentro daquele país tem os costumes, tem as leis. Você está lá no Paquistão, será que tem embaixada? Paquistão não tem. Lá tem? Tem. Lá no Paquistão, por exemplo, tem toda uma guerra, lá dentro da embaixada é a bandeira que vale, é o português que vale, são as leis que regem. Você entende? Então você está no mundo, mas nós somos embaixadores do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino diz respeito a um rei, diz respeito a um Senhor. Então, meu irmão, fala com o teu irmão aí, para de dar dor de cabeça. Seja um que trabalhe. Fala aí. Eu vi marido e mulher, né? Fica doido para vir na reunião falar essas coisas, né? Será que a gente vai ter que falar? Vamos lá. Fala, Luciano. Para de dar dor de cabeça, Gilberto. Pastor que mandou. Você entende? Hein, Gabriel? Cuidado, Gabriel. Nós somos reservas da presença do Senhor. Sim ou não? Então, onde você está, você tem que fazer diferença. Às vezes nós estamos no nosso trabalho e nós somos influenciados. Eu estava conversando com, não sei com quem, estávamos falando sobre o meu desejo no coração de nós sermos intencionais com as nossas crianças e já trabalhando para que ela pudesse. Foi um rapazinho da África do Sul, que assim até me deu um puxão de orelha, que eu falei demais para ele em casa. Preguei do cara. Mas foi lá, não sei se ele entendeu, que estava falando inglês. Mas nós temos que ser intencionais. Nossos filhos precisam ser preparados para ir para a faculdade. Já viu como é o contrário? Os nossos filhos vão para a faculdade. Nós não de Jesus, tá? Mas os filhos são. Nós ficamos com medo do enfrentamento da universidade, porque uma boa parte se desvia. Ora, está errado isso, gente. Nós tínhamos que ser intencionais. Nós tínhamos que, como congregações de Jundiaí, saber quantos estão lá no Mackenzie. Vamos nos encontrar, vamos trabalhar lá, é o nosso campo missionário. Passeio. Você vai fazer engenharia, você vai ser um bom engenheiro, mas você vai pegar, você vai colher as coisas boas da faculdade, mas você vai pregar o evangelho lá. Vamos com outras pessoas para lá, e essa é a nossa missão. Até de repente pensar, gente, vamos junto fazer um mutirão, vamos para as universidades federais, que estão assim, cheias de mentiras e formando gerações na base da mentira. Precisamos ser intencionais.
Os nossos filhos na escola, não vamos colocar no colégio cristão, fazendo propaganda, né? Vamos colocar no colégio, não o colégio cristão, mas no colégio que é evangélico, cristão, com princípios, porque assim lá ele não vai se desviar. Ora, bolas, se nós temos força, se o Senhor está conosco, se nós ajuntamos ligamentos, nós temos que já ensinar as nossas crianças a irem para o lugar e serem embaixadores de Cristo. Amém? Bom, e aí nós falamos já, vou passar rapidamente, não vou falar sobre ele, viu, Renato? Pode pôr ele. Sobre 10 aspectos, eu quero avançar pelo menos um aspecto nesta manhã. 10 aspectos que nós precisamos de ter. Primeiro, nessa vida de discipulado, Senhor de Cristo, primeiro deles, clareza nos alvos e apego a esses alvos. Clareza nos alvos e apego aos alvos. Você tem clareza? Você tem clareza desse alvo? Você tem clareza dos alvos que Deus te deu? São as duas perguntas que eu ministrei já. Você tem clareza sobre a sua função no corpo de Cristo? Você tem consciência, segunda pergunta, você tem consciência do chamado de Deus para a sua vida no que diz respeito aos de fora? Então, o primeiro aspecto foi esse. Depois nós falamos apego à palavra. Meus irmãos, estamos aí lendo a palavra. Quantos têm entendido a importância da palavra? Quantos têm mergulhado no entendimento da palavra? Esse é um outro aspecto que o discípulo de Jesus precisa ter, a importância, né? Fala lá em Neemias, a história de Neemias, lembra? Já falei sobre isso. Um com a mão na ferramenta, o outro com a mão na espada. Quantos têm a espada, ou seja, a palavra, numa situação? Quantas vezes nós passamos por algumas dificuldades e o Senhor nos traz à memória um texto? Sim ou não? Não é? Então a palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela opera. Ela não, eu tenho até uma em casa, ganhei de janeiro, um negócio para abrir a Bíblia. E as pessoas abrem a Bíblia e deixam em casa, na porta de casa. Salmo 91. A Bíblia está toda bonitinha, só o Salmo 91 está tudo amarelo, né? Meu irmão, a Bíblia por si só, se ela ficar na prateleira, ela vai ser um livro empoeirado. Mas a Bíblia, quando você abre, e quando ela começa a se tornar a vida de você, ela transforma a mim e a outros. Amém ou não? A outra característica, revelação na palavra. Revelação na palavra. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos de entender, ter revelação. Eu outro dia vi uma reportagem, não sei se é verídica, mas eu vi uma reportagem que eles tentaram fazer, através da IA, uma análise se a Bíblia é verdadeira ou não. Já viram essa reportagem? Achei muito interessante. Então, eles, dentro daquela perspectiva toda agora dessa inteligência artificial, eles fizeram a pergunta se a Bíblia tinha contradições ou não, onde ela poderia ser desmascarada. E não conseguiram. A IA disse que ela é real. E ela pegou todas as questões linguísticas, temporais, escritas por pessoas diferentes, em anos diferentes, como ela se interliga. A palavra é verdade, meus irmãos. Ela é luz, ela é lâmpada, ela é vida, ela traz revelação. Então nós precisamos da revelação da palavra. Amém ou não? Amém. Clareza, esse eu me lembro muito bem ter falado com os irmãos. Clareza, o outro item, no relacionamento com os parentes. Lembra? Brinquei hoje de manhã, não é mais a família ladeira, né? Que está subindo, graças a Deus, a ladeira. Glória a Deus por isso. Mas nós somos, a partir, Rodrigo casou com Thalita, sim ou não?
Tem quantos filhos? 4 filhos. A família de Rodrigo. Quando você fala a família de Rodrigo, você automaticamente fala a família de Rodrigo Thalita, né? Quando você fala assim, João e Mara, é automático. Lá no meu celular é assim, João Mara, João da Mara. Quando fala Alexandre da Silva, fala ou não fala? O rei grato, a Débora e o Gustavo Débora, não é não? Joaquim Rosado, é bem automático. Moisés e Júlio, é assim, é automático, não é? Como é que é Rafa? RS, olha. Não é? Por quê? Porque nós nos tornamos uma família. Graças a Deus por isso. João da Sandrinha. Não é? João, Alexandre, tem 3 João, se não falar que é da Mara, da Ivone, Exatamente. sabe quem é, né? Muito bem, João. Só ficou João Rafael. De quem será João Rafael? Cenas para os próximos. Aí quando fala João Rafael, o João Daniel. João Vitor, João Rafael e João Lucas. Nossa, gente, tanto João nessa casa. Se for menino, põe João também, tá? Mais fácil. Já deu bom pra vocês. Vocês estão entendendo? Entendemos, né? Isso aí, família. Deus nos constituiu. O outro item, estabelecimento de referência pessoal. Referência pessoal. Quanto é muito interessante isso, meus irmãos, que eu acho que nós não fazemos. Por exemplo, eu fiquei muito feliz com a oração que recebi hoje pela manhã, e outras vezes que as pessoas, quando eu converso com vocês, as pessoas falam, poxa, você é um incentivo, você é uma referência. Você já parou para pensar que você é uma referência? Você trabalha, eu quero falar para os jovens mais velhos, do que geração mais nova. Para Pietro, por exemplo, você já reparou que você é uma referência na sua casa? Porque se você pensar assim, Pedro, seu comportamento pode mudar com sua mãe e com seu pai. Talvez seja até intencional, no sentido assim, puxa vida, eu quero mostrar que eu sou bonzinho. Não é essa a intenção. Mas você quer mostrar que você tem Jesus no seu coração, que Ele é o Senhor da sua vida. O discípulo tem reações baseadas na presença de Jesus como Senhor. Então, se todos nós formos intencionais naquilo que fazemos, não querendo chamar para nós uma imagem bonita, porque a Bíblia fala que nós temos padrões para os fiéis. Ser padrão para quem é ruim é fácil. Ser padrão para os fiéis, aí, não vou falar o bicho pega não, porque o bicho não pode pegar, né? Mas é difícil. Ser padrão para quem conhece, que não conhece a verdade, ser padrão para quem não paga as coisas, que é caloteiro, é fácil. Quer dizer, na atual circunstância já está ficando difícil, né? Agora, ser padrão para Moisés me joga muito para cima, porque Moisés é um padrão. Você entende isso? Você é padrão para o Renato, e Renato é padrão para você, não é patrão não. Quem sabe vai rolar alguma coisa, né? Você sabe. Você entende? Você está entendendo isso? Então, isso traz para a gente uma revelação da importância de estabelecermos referência, porque nós também somos referência pessoal. Então, quando eu olho para o Samuel, eu falo, puxa vida, quero ser igual. Quando eu olho para o Samuel, quero ser igual ao Lucas. Não é brincando. Quando eu olho para o Samuel, quero ser igual ao Samuel. Quando eu olho para o Lucas, quero ser igual ao Lucas. Você entende? Então isso traz para você 2 pesos. Eu pego uma referência e eu sou uma referência. Entendeu? Nós já falamos sobre isso. Depois, tem vários, né? Tem vários modelos. Eliseu com Elias, Josué com Moisés, Paulo com Timóteo. Eu gosto de Paulo com Timóteo porque no texto lá de
segundo Timóteo, ele fala: segue a minha doutrina, o modo de viver e intenção. Intenção. Paulo fala para Timóteo que ele conhecia a intenção do coração dele. Já pensou você conhecer a intenção? Às vezes lá em casa acontece, né? Assim, olha, geralmente é para mim, né? Sou péssimo lá. Mas ela fala assim: não, mas a intenção do seu pai era boa, gente. A intenção do seu pai era. Às vezes acontece, faz grama, não, mas é a intenção. Conhece a intenção. Quantas vezes nós já falamos sobre algumas pessoas que às vezes pisaram na bola com a gente, falam assim: não, mas a intenção dele era boa. Nós já ouvimos palavras sobre isso, para a gente entender a intenção do coração das pessoas e não julgarmos as pessoas. Então, quando nós temos relacionamento de referenciais, nós entendemos as intenções do coração. Prestação de contas é o outro item, número 6. Prestação de contas, eu não estava aqui, quem pregou foi Rodrigo. Lembra disso? Muitos irmãos eu ouvi depois da palavra, e muitos irmãos me falaram que foram impactados por essa palavra, a questão de enterrar talentos, de não permitir. Prestação de contas. Nós temos dificuldade de trazer, né? Eu citei hoje, por exemplo, Fabiano, ligou acho para 3 pessoas, aí olha, não posso. Falou, pode, vai acontecer tal coisa. Ele fala, prestou. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia fazer falta. Não fizeram falta, eles não fazem falta. Meu irmão, quando você não vem, quando você não está longe, de algum encontro nosso, de alguma situação, você faz falta. Você entende? Nós sentimos falta. Então, para o nosso bem, venha, esteja conosco, ou quando não puder, presta contas. Para o nosso bem, não é para o seu não. Você entende? Quando você não vem, sinto sua falta. Não quero que você grava, não. Tem que ser um cara legal. Você é meu corpo, parte do corpo. Não é, Maria? Então, nós sentimos falta uns dos outros. Sentimos falta. Eu queria falar então hoje sobre submissão a ser confrontado, que tem também essa questão. Nós hoje temos enorme dificuldade, porque nós queremos uma imagem, transmitir uma imagem que às vezes nós não temos. Então achamos que ao sermos confrontados, as pessoas vão de fato enxergar quem nós somos. E é bom enxergar. Aí, aqui não. Ouviu um barulho? Se tivesse aqui. Veja Salmo, abre Salmo 32. E esse, ao ser confrontado, ele tem vários aspectos. Essa semana, para mim, esse aspecto foi muito bom. Como é feliz, Salmo 32, versículo 1. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Como é feliz essa pessoa, as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. É tão bom, gente, é tão ruim por outro lado, se sempre ficar assim: vão descobrir, vão pegar, e agora? Bateu o telefone, esconde o telefone. A esposa e o esposo podem ver seus telefones aí ou não? Tem uns que escondem que é a senha, né? Por que você deixa meu celular? Às vezes beijo, sim, estou brincando. Mas beijo, sem graça, para mim, uma conversa chata. Mas você já fez como? Agora não é pegou mais, agora é o quê? O que é? Venezuelano. Olhem por isso, viu? Fazendo parede, olha por isso. Os meninos estiveram em Roraima, mas foi uma experiência interessante. O exército está fazendo excelente trabalho. Essa parte para deixar. O exército está fazendo excelente trabalho lá. As meninas voltaram encantadas com o soldado, quer dizer, com o exército lá. Não, as meninas não, a Sofia. Assim que tem um general.
O meu Reserva. Ah, eu já vou na reserva? Se encher o tanque que está na reserva. Não, você reservista. Eu sei. É formado. Só está piorando o negócio. Mas sim, então elas estiveram lá. Não é? Então olhem por isso. E por que eu falei isso? Também não. A questão da hipocrisia do celular. Foi por isso que foi. Então que bom, não é? Nós sermos abertos, transparentes. Que coisa maravilhosa. E para isso nós precisamos deixar o nosso coração aberto para as pessoas chegarem e falar. Então quando você é confrontado, espírito ensinável. Quando você é confrontado, a pessoa de repente está falando uma coisa e vai agregar valores a você e você vai ser mudado. Essa é uma outra característica. Então nós precisamos entender a importância da instrução e da correção na nossa vida. Meus irmãos, sejam abertos. Filhos, sejam abertos para a disciplina dos pais. Nós tivemos um tempo atrás uma conversa lá em casa e às vezes eu percebo, né? Nós temos dificuldade de dizer as nossas fraquezas porque o medo de depois a pessoa falar, tá vendo? Não, você tem essa fraqueza. Então, temos que ter graça. Quando as pessoas abrirem, não é para você depois ficar julgando o que ela é para você ajudar ela a melhorar. Não ser mais. Eu tenho dificuldade. Vamos lá, custou, ou foi a Sofia ou foi o João, tá? Custou falar assim, eu tenho dificuldade mesmo. Quando fala de dizer que eu não estou legal, que eu tenho resistência e tal. Não fui eu que falei, tá? Tá vendo? Vocês têm fraqueza nisso. Mas entende? É importante nós ouvirmos, nós sermos corrigidos, cara. Nós vamos melhorando, nós vamos nos tornando. Quando você é um discípulo, é bom ser repreendido. É bom alguém falar, porque você fala, vai diante do Senhor, você é disciplinado, você coloca, Senhor, ajuda-me a melhorar essa parte. Fala. Posso ler o versículo da sequência aqui? Sim. Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados, mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que minhas forças fossem se esgotando como a seca faz com um pequeno riacho. Pois sim. Lembra quanto calei os meus pecados? Os meus ossos vão envelhecer. Às vezes está com muita dor nas juntas e medulas nas colunas, nem é idade não. Fala, João. A leitura de hoje, segundo Samuel, fala o que Davi sofreu por causa do pecado dele. Pois. Os filhos dele, um irmão matou. Teve várias consequências. Esse texto é Davi falando, né? Quando o profeta contou da ovelhinha lá, tinha uma só. Pega esse camarada e mata esse camarada. Não foi assim, Se Davi não tivesse entendido, ele falava, misericórdia, pequei. Aí o profeta falou, calma, Deus vai te perdoar, Deus já te perdoou. Mas, infelizmente, por causa dessas transgressões, vão acontecer isso, vão acontecer aquilo. Então, gente, a repreensão, ela faz bem, ela é boa. Tenha um coração ensinável quando as pessoas vierem falar. Não seja uma caverna. Você já viu na caverna? Quando você chega na porta e fala, o que acontece? Vários respondem, oi. Vários, né? Por que acontece isso? Porque é pedra. Então o som não é absorvido. Quando você fala, oi, as ondas sonoras vão lá, batem naquela pedra e voltam. Muitos de nós têm coração de pedra. A pessoa fala e você não absorve. Tem uma sala, a sala do silêncio absoluto. Ela é feita de um material que, se você não tomar cuidado, você não consegue ficar lá muito tempo. De tanto silêncio que é. Por quê? Absorve tudo.
Então nós temos que ter o coração que absorve, para haver silêncio na nossa alma e a gente perceber e sentir o que Deus está querendo falar conosco. Amém? Eu queria falar mais um item hoje, mas a gente deixa mais para frente. Não tem pressa, não tem necessidade. Então, o Senhor está nos falando. Então, nós falamos até agora. Volta lá para mim, Vitor. Clareza nos autos, apego à palavra, revelação na palavra, clareza no relacionamento com os parentes, estabelecimento de referência pessoal, a importância da prestação de contas, submissão ao ser confrontado. Nos próximos encontros nós queremos falar, então, se Deus assim nos permitir, sobre a renúncia dos projetos pessoais. Haja cruz nisso. Clareza e firmeza nos princípios morais e perseverança e dedicação. Amém? Aí são 10 aspectos que nós vamos fechar sobre esse assunto. Não temos pressa. Importante ruminar a palavra, certo? Rumine esses itens. Vão lá nas anotações. O Jonas presta um serviço importante de gravar, de deixar disponível. Está no YouTube. Todas as palavras são ministradas. Pegue as ministrações antigas, absorvam. Tem muita coisa boa no nosso meio, tá? Não estou falando que você não precisa ir ver alguns podcasts aí que são bons, mas entre no nosso YouTube, da UNC ou no nosso, você vai ver muita coisa boa lá, se Deus quiser. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Senhor nos renove e nos revele o seu senhorio a cada dia, amém? Amém. Ele é Senhor. Amém. Ele é seu Senhor. Sim. Ele é o Quírios, o dono, máxima autoridade, dono absoluto da sua vida, Gustavo. Amém? Amém. Amém? Podemos orar? Baixe a cabeça. Faça a sua oração. Nós oramos uns com os outros. Faça agora a sua oração pessoal. Fala, Senhor, governa sobre minha vida. Governa, Senhor, sobre os meus pensamentos, sobre a minha vontade, as minhas vontades. Senhor, me ajuda a fazer discípulos e apresentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que governa todas as coisas. Por favor, Senhor, faz-me diligente, faz-me ser, Senhor, uma referência para os mais novos, para os meus irmãos, para os meus colegas de trabalho. Estabelece-me como referência, Senhor. Me dá referências pessoais, Senhor, por favor. Me dá clareza. Qual é o meu papel, Senhor? Dentro do corpo de Cristo. Por favor, né, Cristo? Por favor, Senhor. Me torna ensinável, Senhor. Molda. Me torna uma pessoa que absorve a Tua palavra, os Teus ensinamentos.